E quando a gente fala em cordel, a gente lembra muito do Nordeste, né? Do Brasil, Pernambuco. O cordel, na realidade, ele é muito visto no Nordeste. E no Nordeste, aquele sertão lá, então tem gente que sobrevive com o cordel. Aqui no estado de São Paulo, o cordel não tem muita visão. Mas muita gente ainda gosta de ler o cordel. Quando eu faço o cordel, fica muita gente doida atrás do cordel para ler. Mas na realidade o cordel veio da Europa, né? É uma iniciação A europeia, iniciação né? do cordel, ele começou na década de 1700 e daí ele veio da Europa, para Portugal, Brasil, mas ele chegou aqui no Brasil mesmo na década do século XVIII, 1800. Hoje nessa parte mais para baixo do Brasil, sul, sudeste, a gente quase não encontra para vender, por exemplo. O senhor disse que tinha uma banca aqui em Jacareí. Hoje a gente raramente encontra para comprar um livro. Hoje dificilmente aqui em Jacareí você acha cordel para vender. Você acha nas bancas de sebo. Às vezes tem algum cordéis lá, mas é muito difícil. Muito raro, né? É raro. Agora em São Paulo, em São José dos Campos, acha mais fácil o cordel, mas aqui em Jacareí, infelizmente, não tem. E o senhor era daqueles que lia o cordel, ou então fazia o seu próprio cordel e decorava para declamar para as pessoas, pelo menos alguma parte? Ou o senhor... Eu fazia os cordéis, eu colocava à venda os cordéis, daí depois, como foi sumindo o cordel do meio popular, então a gente parei de vender. Mas eu ainda, quando a pessoa me pede cordel, eu tenho. Mas o senhor declamava? O senhor decora na cabeça? Assim, eu fazia, às vezes era declamado, mas a maioria da parte, quando eu fazia o cordel, montava o livrinho, aí passava o livrinho vender para tomar leitura. Se eu pedisse para o senhor citar um trecho de qualquer cordel que o senhor lembre, o senhor seria capaz de citar um pedacinho que seja? Não, no momento eu tenho vários cordéis, mas para me recitar, decorar o cordel, eu nunca tentei fazer isso, mas a leitura. A leitura, e a escrita, né? E a escrita também precisa de inspiração para fazer. Porque a escrita, os cordéis, eles são feitos em rimas, pode ser em rimas de 7 sílabas, ou pode ser também em rima aberta. Qual que é a sua preferência, o que? Seria o quê? Eu não, para escrever cordel eu sou mais a rima fechada, que é o cestilha. E tem muitos fazedores de cordel famosos no Norte, Nordeste, que o senhor possa citar, que o senhor conheça, assim? Ou aqui mesmo do Vale do Paraíba, que o senhor tenha contato com algumas pessoas? Aqui em São José dos Campos a gente tem o Benê, que é um escritor de cordel também, e tem o Panaguá, que é de São Luís do Paraitinga, que a gente também, que é um cordelista que está sempre a gente tendo contato. Tem também o João Batista, que sempre vem fazer cordel aqui no Mave. E os temas dos cordéis são sempre falando do cotidiano, um pouco da roça, histórias também. O cordel é um tema livre, geralmente ele conta as histórias, começo, meio e fim. O cordel tem uma coisa, o cordel quando ele vai, sempre o personagem está quase caindo no abismo, daqui a pouco ele se salva e surge outro problema e assim vai. Dificilmente o personagem se livrar em meio do cordel, ele vai ganhar a vitória no final do cordel. E tem alguns compositores que também adaptam esses cordéis para fazer música, né? Tem alguns que se adaptam para fazer música, para fazer o exemplo do cordel cantado, que é feito por violeiros que cantam calangos, então eles usam o cordel. O senhor já viajou para o Nordeste? Ainda não. Mas quer? Pretendo ir para lá, porque muitas vezes, porque conhecer de perto os cordéis. Eu conheço muito as bancas de cordéis, mas através de livros, através de e-mail que eles mandam pra gente, de fotografia, mas eu ir no Nordeste mesmo ainda não fui. Quando o senhor vai se preparar para escrever um cordel, o senhor precisa ter uma disciplina de sentar e escrever, ou vem uma inspiração e o senhor consegue desenvolver a história? Dificilmente a gente escreve um cordel de imediato.
Você, a partir que você começa, que eu tenho cordel que tem 15 versos, 30 versos, 40 versos. Tem cordel que tem, eu escrevi cordel até de 208 versos. Agora, o maior cordel do Brasil foi o Direito de Nascer, que tem 720 versos. Mas tem que encontrar sempre a palavra certa, que tenha no molde ali Tem um verso, tem que rimar. Sempre o primeiro verso rima com o terceiro verso. Ele nunca pode ficar sem a rima, porque o único verso que não tem rima é o arcai, né? E na sua trajetória, veio primeiro o cordel e depois a composição das músicas? Eu comecei pela música. Pela música primeiro? É. E como é que foram as primeiras composições, o senhor lembra? As primeiras composições, a primeira música que eu fiz foram 15 dias de desgosto. E depois eu fiz, além de várias músicas, a minha primeira música musicada foi A Saudade Cabocla. E como é que foi para o senhor escutar a primeira canção composta para o senhor? Como é que foi essa sensação de poder escutar? Fui eu que fiz isso aí que ele está cantando. A gente começou a escutar as músicas sertanejas, a gente começou a criar a ansiedade, aquela vontade de seguir essa carreira. E eu acabei virando compositor por meio dupla, mas não deu certo, entendeu? Aí continuou a minha carreira como compositor. E a rádio? Como é que surgiu a Rádio Clube de Jacareí na sua vida? A Rádio Clube de Jacareí, eu fui conhecer a Rádio Clube de curiosidade. Eu ouvi a Rádio Clube e falei, eu vou lá. Daí eu acabei indo lá e acabei ganhando amizade com o Joaquim de Carvalho Nogueira. E aí depois eu comecei apresentei para ele um poema que era homenagem a Nossa Senhora Aparecida, e ele pegou toda a letra e começou a declamar o poema em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Aí depois eu comecei a participar com o programa Obrigado Sertão, com o Roberto Parente. Aí eu fui até praticamente acabar a Rádio Globo de Jacareí. Ficou muitos anos? Aí eu fiquei alguns anos, sim, não tenho uma ideia, mas eu fiquei alguns anos, sim. E esse trabalho no rádio ajudou o senhor a continuar desenvolvendo a música, ajudou, a composição? Porque eu comecei a montar festivais, participar de festivais de música sertaneja na Rádio 9 de Julho, na Rádio Nacional. Aí aqui em Jacareí eu comecei a participar também de vários festivais, inclusive na década de 76 a 78, por aí, a gente participou eu fiz 6 festivais em Jacareí, concurso de intérprete da música sertaneja. Aí depois participei de vários festivais aqui no Parque dos Eucaliptos e para resumir tudo, as duplas conseguiram conquistar 14 troféus com músicas minhas. Sempre música caipira, voltar à moda Sempre de viola? Sempre música sertaneja. Moda de viola? Sertaneja, as músicas para festivais, aquelas músicas que falam mesmo do sertão, da casinha do caboclo, do rancho de sapé, dessas coisas assim. E o senhor sentiu ou sente ainda uma má disposição em aceitar, em as pessoas aceitarem essa música caipira hoje em dia? A gente viu a morte da Inesita Barroso esses dias atrás. Como é que o senhor, algum tipo de preconceito também com esse tipo de canção? O senhor também enxerga isso ou não? Olha, enxergo sim, porque a música sertaneja ela já vem desde a década de 1800 e pouco, e a primeira música sertaneja foi gravada em 1921, e no tempo do Cornélio Pires. Tanto é que quando a música sertaneja começou a ser vendida em discos 78 rotações, o público as gravadoras não queriam gravar música sertaneja raiz. Daí o Cornélio Pires falou, eu vou pagar a gravação. Ele pagou para fazer 200 exemplares. Aí ele gravou 2 músicas em cada 78. E ele colocava os discos no carro dele e saía vender de porta em porta. Daí foi tão rápido a vendagem dos discos que a gravadora resolveu chamar ele para fazer a gravação. Foi a partir daí como que as gravadoras começaram a gravar as músicas sertanejas com distribuição.
porque a primeiro lançamento da música sertaneja, ela foi gravada no tempo do Cornélio Pires, com matéria paga. E o senhor tem ídolos nessa parte da música sertaneja que o senhor goste, sempre escuta? A gente tem vários ídolos, né? Porque a sertaneja raiz, todas aquelas que são boas, a gente gosta, principalmente a moda de viola, o pagode, a toada, a cana verde. Então tem várias músicas sertanejas que agrada a gente para ouvir essas músicas. Por exemplo, o que seria que o senhor poderia citar aqui? Alguns artistas? Que já, de momento, perdemos vários ídolos dessa época, como o Zé Rico, da dupla milionária Zé Rico, a Inesita Barroso, que você acabou de falar agora há pouco. A Inesita Barroso foi o ícone da nossa música sertaneja. Do folclore também no Brasil, do folclore também. É ela mesma e não tinha para ninguém. Inclusive foi uma personagem muito grande que nós perdemos na música sertaneja. Aqui na nossa região nós temos duplas boas também, mas não segue carreira, fica parado por aí, mas tem uns que tem CD gravados, outros não. Mas, por exemplo, o Cantinho da Viola é um espaço que sempre acolhe bem essas duplas, né? Se você for falar com uma pessoa idosa, ela vai querer a música sertaneja raiz. Se você for falar procurar uma juventude, a juventude vai querer mais a música universitária.